A noite do Oscar de 2024 entrou para a história como um dos momentos mais controversos da indústria cinematográfica. Mikey Madison, uma atriz até então desconhecida do grande público, subiu ao palco para receber o prêmio de melhor atriz por sua atuação em Entre Sombras, um drama de baixo orçamento que mal arrecadou 40 milhões de dólares nas bilheterias. O filme, dirigido por um novato e com roteiro previsível, teve uma recepção crítica morna. 62% no Rotten Tomatoes, com resenhas destacando a performance adequada, porém esquecível, de Madison. Enquanto isso, nas sombras, um outro filme, A Substância, era apagado da memória coletiva. A Substância, dirigido pela cineasta independente Clara Voss, foi ovacionado em Sundance e no Festival de Cannes. Com 97% de aprovação crítica, o filme mergulhava em um escândalo real. A relação obscura entre grandes estúdios e corporações farmacêuticas. Em cenas chocantes, o longa revelava como remédios eram inseridos subliminarmente em blockbusters, um personagem em Homem-Aranha 4 tomando um antidepressivo fictício patrocinado por uma marca real. Uma cena em Velozes em Furiosos, 12 Wow, onde um suplemento para ganho de massa muscular era exibido como salvador do protagonista. Documentários vazados comprovavam que essa prática existia desde os anos 1990, com estúdios recebendo milhões para promover medicamentos. A academia, entretanto, não apenas ignorou a substância, excluiu-o de todas as categorias. Nenhuma indicação, nenhuma menção, nenhum discurso. Enquanto isso, Mikey Madison, cujo único trabalho relevante antes de Entre Sombras foi um papel coadjuvante em Cidade dos Sonhos, 2022, tornou-se a surpresa da noite. A pergunta que ecoou nas redes sociais foi: por que Mikey? A resposta está nos financiadores da academia. Empresas como Pharmax e Vitacorp, ambas citadas nominalmente em A Substância, como envolvidas em esquemas de lobby, estão entre as maiores patrocinadoras da cerimônia do Oscar há décadas. Relatórios financeiros vazados mostram que em 2023 a Pharmax contribuiu com os 8 milhões de dólares para a academia, enquanto a Vitacorp doou os 5 milhões de dólares. Não é coincidência que meses antes da premiação, executivos dessas empresas tenham se reunido com membros-chave da academia em jantares sigilosos em Beverly Hills. Mas como Mikey Madison se encaixa nisso? Seu filme, Entre Sombras, tinha um detalhe curioso. A protagonista interpretada por ela era uma médica heróica que salvava pacientes com um medicamento experimental da Pharmax. O nome do remédio foi alterado no filme, mas a fórmula química exibida em cena correspondia a um produto real da empresa, algo que só foi descoberto por fãs de química em fóruns online. Enquanto A Substância denunciava essa prática, Entre Sombras a normalizava. A vitória de Madison, portanto, não foi sobre talento, foi sobre controle de narrativa. A academia, pressionada por seus patrocinadores, precisava enterrar a substância e recompensar quem colaborava com o sistema. O prêmio de Madison custou 25 milhões de dólares em campanhas de lobby, jantares para votantes, viagens luxuosas, até doações para instituições de caridade ligadas a membros da academia. Enquanto isso, Clara Voss, diretora de A Substância, recebeu ameaças anônimas para abandonar o projeto ou enfrentar consequências. O discurso de Madison no Oscar foi tão genérico quanto sua performance. Ela agradeceu à academia, ao elenco e disse que o prêmio era um sonho. Nenhuma menção à substância, nenhum reconhecimento ao elefante na sala. Enquanto isso, nas redes, hashtags como Oscar corrupto e A Substância vazou viralizavam. Um usuário do X resumiu:
Mike Madison não ganhou por atuar, ganhou por obedecer. A Substância não era apenas um filme, era uma bomba-relógio prestes a expor um dos segredos mais sujos de Hollywood, a venda de influência narrativa a corporações farmacêuticas. O roteiro, baseado em mais de 500 e-mails vazados e gravações clandestinas, detalhava como estúdios como a Global Pictures e a Star Horizon recebiam milhões para inserir medicamentos reais em tramas de filmes. Em uma cena cortada de Homem-Aranha 4G, por exemplo, Peter Parker é visto tomando um comprimido para controlar a ansiedade durante uma crise heróica. O remédio, fictício no filme, era uma cópia quase idêntica do Vitacalm, um antidepressivo da Pharmax. A cena foi modificada após protestos internos, mas documentos mostram que a Pharmax pagou os 15 milhões ao estúdio pela inserção. A diretora Clara Voss não se contentou em denunciar apenas casos antigos. Ela revelou que em 2023, a Star Horizon assinou um contrato de uns $200 milhões com a Vitacorp para promover seu novo suplemento vitamínico em Velozes e Furiosos 12. Em troca, o vilão do filme usaria o produto como parte de um plano maligno, uma metáfora absurda para vincular saúde à maldade. Pior, em testes de audiência, espectadores relataram sentir vontade de experimentar as vitaminas após assistirem ao filme. A indústria não estava vendendo entretenimento, estava vendendo dependência química com pipoca. Quando A Substância chegou a Sundance, em janeiro de 2024, executivos de Hollywood entraram em pânico. A Pharmax ameaçou processar Clara Voss por difamação corporativa, mesmo que nenhum nome real fosse citado. A estratégia? Assustar festivais. O Festival de Cannes, que inicialmente aceitou o filme para a competição, retirou-o da programação 2 semanas antes da estreia. O motivo oficial? Problemas técnicos. O motivo real? Um e-mail vazado mostrava o presidente do festival escrevendo: "Não podemos arriscar nosso acordo com a Global Pictures." Mas Clara Voss não recuou. Ela lançou o filme independentemente em plataformas digitais, onde ele rapidamente viralizou. Em 48 horas, A Substância foi assistido por 12 milhões de pessoas, um recorde para um documentário independente. A reação foi imediata. Fóruns de saúde discutiram os perigos da medicalização em filmes e ONGs exigiram investigações sobre a relação entre estúdios e farmacêuticas. Foi quando a academia entrou em cena. 2 dias antes das indicações ao Oscar, A Substância desapareceu das principais plataformas. A Netflix, a Amazon Prime e a Apple TV removeram-no sob a alegação de violação de direitos autorais. Clara Voss afirmou publicamente: "Não há violação. Eles estão censurando a verdade." Enquanto isso, Entre Sombras, o filme esquecível de Mike Madison, começou a aparecer em listas de favoritos ao Oscar, em revistas como Variety e Hollywood Reporter. Coincidência? Dificilmente. A campanha para enterrar A Substância foi orquestrada nos bastidores. Membros da academia receberam um guia de votação não oficial, obtido por hackers, que listava Entre Sombras como um farol de esperança para mulheres na medicina. O documento, supostamente redigido por uma consultoria de PR ligada à Pharmax, instruía votantes a evitar distrações negativas. Uma clara referência ao filme de Clara Voss. Enquanto isso, Mike Madison, até então irrelevante, começou a aparecer em capas de revistas e talk shows. Sua entrevista no Ellen Show foi particularmente reveladora. Quando questionada sobre A Substância, ela respondeu: "Nunca ouvi falar. Estou focada em contar histórias que inspirem." Um vídeo comparando cenas de Entre Sombras com propagandas da Pharmax alcançou 10 milhões de visualizações. Nele,
Madison repetia frases como "confie na ciência" e "remédios salvam vidas", diálogos quase idênticos aos usados em comerciais da empresa. A Pharmax negou envolvimento, mas um ex-funcionário anônimo confirmou. Ela foi instruída a promover uma imagem pró-ciência. Era parte do contrato. O ápice da farsa veio na noite do Oscar. Enquanto Mikey Madison segurava sua estatueta, Clara Voss estava em um café em Berlim, assistindo à transmissão com um sorriso amargo. Em uma live no YouTube, ela declarou: "Hollywood não tem medo de filmes ruins, tem medo de filmes verdadeiros." Seu próximo projeto? Um documentário sobre como a academia sabotou a substância. A vitória de Mikey Madison não foi obra do acaso, foi uma operação militarmente planejada. Nos bastidores, um esquema de uns 25 milhões, financiado por estúdios e farmacêuticas, garantiu que Entre Sombras fosse catapultado ao status de filme cult da temporada, enquanto A Substância era apagado. Tudo começou 6 meses antes da cerimônia, quando a equipe de Madison contratou a Silver Lobby, uma consultoria especializada em comprar Oscars. O primeiro passo foi inflar a relevância crítica do filme. Críticos influentes receberam pacotes luxuosos com cópias de Entre Sombras, acompanhadas de cheques de uns 50 mil reais para avaliações entusiásticas. Um e-mail vazado da Silver Lobby instruía: destaquem a cena do monólogo no hospital como a performance mais comovente desde Meryl Streep em O Dilema de Sophie. Funcionou. Em 2 semanas, o sentimento de Rotten Tomatoes de Entre Sombras saltou de 62% para 89%. O segundo passo foi corromper votantes da academia. Membros receberam pacotes de experiência personalizados. Diretores veteranos ganharam viagens para resorts nas Maldivas, com sessões privadas para discutir Entre Sombras. Atores aposentados receberam doações para suas instituições de caridade, desde que mencionassem Madison em entrevistas. Jornalistas foram presenteados com acesso exclusivo a elencos de blockbusters se promovessem o filme. Um membro da academia, que pediu anonimato, confessou: recebi um envelope com os 200 mil reais em criptomoedas e um bilhete: vote em Madison. Enquanto isso, Clara Voss era sabotada. Seu e-mail foi hackeado e rascunhos de A Substância vazaram para sites de pirataria. Pior, durante uma exibição do filme em Nova York, a polícia interrompeu a sessão sob alegação de atividade terrorista. Nada foi encontrado, mas o estrago estava feito. A imprensa ligou a substância a teorias da conspiração perigosas. A estratégia final foi transformar Mikey Madison em uma mártir. Sua equipe lançou uma narrativa de underdog, uma atriz desconhecida lutando contra um sistema machista. Em um documentário falsificado, A Jornada de Mikey, ela chorava ao contar que quase desistiu da carreira após ser rejeitada em 200 audições. A realidade: Madison era sobrinha do CEO da Global Pictures. Seu primeiro papel foi em um comercial da Pharmax aos 16 anos, justamente promovendo o Vitacalm. No dia das indicações, o plano atingiu o ápice. Entre Sombras recebeu 4 indicações, incluindo Melhor Atriz. A Substância, 0. Nas redes, bots pagos inundaram hashtags com mensagens como "Madison é a voz de uma nova geração" e "chega de filmes negativistas". Quando questionada sobre a exclusão de Clara Voss, a academia emitiu um comunicado genérico: celebramos todas as vozes do cinema. O Oscar de 2024 registrou a pior audiência de sua história. Apenas 12,3 milhões de espectadores nos EUAI, um colapso de 60% desde 2020.
A academia, em pânico, precisava de um escândalo fabricado-lhe para gerar engajamento. E Mike Madison foi a isca perfeita. A estratégia? Criar uma controvérsia controlada para esconder a verdadeira crise. Hollywood está falida e o público já não se importa. A queda começou em 2022, com o tapa de Will Smith. Na época, a audiência subiu 35%. Prova de que polêmica vende. A lição foi clara. Precisamos de mais. Drama menos arte. Em 2024, com patrocinadores como Coca-Cola e Rolex abandonando a cerimônia, a academia apostou em uma jogada desesperada. Um e-mail interno vazado revelou: se não tivermos um momento viral, o Oscar morrerá em 2025. Mike Madison foi escolhida por ser inexperiente o suficiente para ser manipulável. Seu contrato com a Global Pictures incluía uma cláusula secreta. A atriz cooperará com narrativas de marketing de risco, incluindo associação a polêmicas éticas. Tradução: ela seria o bode expiatório de um prêmio fraudulento, em troca de fama instantânea. A jogada funcionou, parcialmente. Durante sua vitória, o Twitter registrou 2,3 milhões de tweets em uma hora, 80% críticos. Hashtags como Rio Fraude no Oscar e Rio Madison Lixo tornaram-se trending topics. Para a academia, não importava se era ódio ou amor. Engajamento é engajamento, como disse um executivo anônimo. Mas o plano falhou em salvar as finanças. Após a cerimônia, ações da Global Pictures caíram 12% e a Pharmax enfrentou um boicote global. Pior, a audiência do Oscar caiu 8% em relação a 2023. O tiro saiu pela culatra e Mike Madison tornou-se o rosto do fracasso. O Oscar está morto. A pergunta é: quem vai matá-lo de vez? A resposta está em nossas mãos. Enquanto a academia prioriza lobbies, polêmicas fabricadas e filmes esquecíveis, o verdadeiro cinema migrou para as margens, e é lá que devemos apoiar. Plataformas como Mubi, Festival Scope e até o YouTube estão repletas de obras como A Substância, que desafiam o sistema. Cabe a nós, espectadores, financiar diretores como Clara Voss e boicotar qualquer filme associado aos estúdios corruptos. A mudança começa com 3 ações simples. 1. Pare de assistir ao Oscar. Cada visualização dá legitimidade a uma farsa. Em 2024, a transmissão teve 12,3 milhões de espectadores. Se cair para menos de 5 milhões em 2025, a academia entrará em colapso financeiro. 2. Descubra cineastas independentes. Filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, 2023, começaram como projetos rejeitados por estúdios. Plataformas como Kickstarter e Indiegogo permitem que você financie diretamente quem merece. 3. Espalhe a verdade. Compartilhe a substância em redes privadas, usando torrents ou drives compartilhados. Denuncie campanhas suspeitas como a de Mike Madison e crie conteúdo expondo a podridão de Hollywood. A indústria teme uma coisa acima de todas: consciência coletiva. Quando Parasita, 2019, venceu, a Coreia do Sul provou que filmes estrangeiros podem humilhar Hollywood. Quando Everything Everywhere All at Once, 2023, ganhou, mostrou que o público quer originalidade, não remakes. Agora é nossa vez de enterrar o modelo atual do Oscar. O futuro do cinema não está em Los Angeles, está nas suas escolhas.